Olá família, como vocês estão? Nós estamos chegando para mais um vídeo do nosso devocional, seguindo os passos dos heróis da fé na Bíblia e na história da igreja. Esse é o nosso tema anual e a gente vem trabalhando semanalmente um vídeo com resumo do que analisamos durante a semana. Nós ainda estamos estudando ou meditando no capítulo 11 de Hebreus, até porque é uma leitura devocional, nós não temos aquela preocupação de ser analítico, de ser exegético com esse texto, uma oração e meditação mesmo a partir de um texto. E hoje, nesse nono vídeo dessa série, nos cabe trabalhar com o versículo 13 do capítulo 11 de Hebreus. Este versículo ele é da temática da fé dos patriarcas israelitas e ele trabalha como a abertura dessa perícope que vai fazer parte aqui os versículos 13, 14, 15 e 16. Ele é um elo entre o que já se falou dos patriarcas e o que irá falar nesses versículos seguintes, mostrando a relação entre fé, promessa e busca dessa promessa. Nós temos alguns elementos norteadores aqui nesse versículo, e o primeiro é que eles viveram por a fé. Eles viveram pela fé de maneira que eles criam na promessa e conforme criam e professavam, eles viviam. Ou seja, a crer em algo tem que levar-nos a mais do que simplesmente ter uma certeza interior de que devemos pôr credibilidade em uma coisa. Nós devemos, sim, crer, ter essa certeza interior, mas professar. E quando nós estamos falando aqui em professar a fé, fuja do engano, fuja do equívoco, da ideia de palavras de confissão, de palavras de decreto, de palavras. Não, não é isso. Quando nós estamos falando em professar a fé, nós estamos falando em uma vida que torna visível aquilo que cremos. O professar da fé, o professar que cremos em Jesus, não é simplesmente frases de efeito, declaração de pedaços de versículos fora do seu contexto. Na verdade, essa profissão de fé que nós devemos dar é através de um modus vivendi, ou seja, os patriarcas viviam em conformidade com aquilo que criam. E assim também nós que cremos que temos uma promessa da parte de Deus, devemos exercer a fé de crer nisso e de viver de acordo com o que nós cremos. É, Eles sabiam, esses patriarcas, bem identificar, reconhecer pelo que viviam. Eles de longe podiam olhar e reconhecer o que estavam buscando. Um fator importante é que o cristão não pode andar ao léu, o cristão não pode andar sem um alvo, o cristão não pode viver sem propósito. O que leva a vida de muitas pessoas a ficarem confinadas às raias da mediocridade é não viver com intencionalidade, é não viver com propósito. Mas eu só posso exercitar minha fé e viver uma vida de fé, ou seja, viver uma profissão de fé, viver conforme aquilo que eu creio, quando eu consigo identificar, reconhecer as promessas que o Senhor tem para mim e identificá-las no meio da multidão, no meio das tantas portas, no meio das tantas oportunidades, eu ter alinhado a minha vontade com a vontade de Deus, de modo que eu tenha discernimento em olhar um montão de coisas, mas reconhecer no meio daquelas várias coisas o que é que o Senhor tem para mim. E ali eu focar a minha fé.
ali eu canalizar o meu propósito de busca. É preciso essa perspicácia quando Deus nos faz uma promessa, porque por vezes todas as portas estão fechadas, mas de repente te abre 4, 5, 6 portas simultaneamente, só que você tem que discernir qual daquelas portas são do Senhor. Um outro fator a pensarmos aqui é que eles viviam por fé. A fé os movia a viver todos os dias crendo no que buscavam. Uma vida de verdadeira fé, ela produz a renovação diária da nossa esperança. Por viver pela fé, eles envelheciam crendo, eles passavam os dias crendo. Toda manhã, o pão nosso de cada dia deles, a oração diária deles, estava na busca de alimentar a fé na promessa que tinham da parte do Senhor. Isso cabe a nós. Cabe a nós todos os dias e temos que aqui nos lembrar que a palavra é a fonte que alimenta permanentemente a minha fé, ou seja, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que me alimentar diariamente da palavra de Deus, da palavra escriturística, sobretudo, das mensagens que ouvi, do que ouvi o Senhor falar ao meu coração, daquilo que por meios de homens dons Deus falou comigo. Eu tenho que todas as manhãs fazer dessa palavra de Deus o meu pão nosso de cada dia, alimentar-me dela, porque é essa palavra que vai reavivar a minha fé nos tempos de crise. É essa palavra que vai manter viva a esperança no meu coração. É essa palavra que vai fazer todas as manhãs o processo de renovação, para que um dia mais eu entre crendo que aquele pode ser o dia em que as promessas do Senhor se cumprem. Porque até mesmo Deus não faz grandes alardes, trombetas e manda mensageiros para dizer é hoje ou hoje se passará algo fenomenal. Não. Todos os dias são grandes aos olhos de Deus. Não temos dimensão do quanto Deus faz por nós ao final de um dia. E no dia em que for se cumprir as promessas de Deus na sua vida, será um dia ordinário, será num dia mais da tua história, num dia comum, se assim podemos dizer, mas que se passa o grande, o soberano de Deus. Os pastores que estavam no campo de Belém não tiveram um pré-aviso que anjos iriam lhes comunicar a chegada do Messias. Não tem esse aviso prévio, de maneira que nós temos que alimentar a nossa fé diariamente, porque nós nunca sabemos quando é o dia, o cronos, em que o kairos de Deus haverá de se cumprir. Por isso temos que alimentar a nossa fé todos os dias. Viver uma vida de fé não significa viver, então, essas declarações de confissões positivas. Na verdade, é uma prática de crer e de depender de Deus nas pequenas e nas grandes coisas do meu dia a dia. Eu declaro a minha fé, eu professo a minha fé quando eu entendo que tudo vem do Senhor, que eu dependo integralmente do Senhor, que será graça e misericórdia quando as promessas se cumprirem, e que tudo que vem a nós é feito das mãos de Deus, sejam as coisas pequenas ou grandes. Somos dependentes dos milagres do Senhor. E eu tenho que canalizar todos os dias a viver a minha fé, entendendo que tudo que tenho, de pequeno a grande, é cumprimento das promessas do Senhor na minha vida. De modo que um dos maiores desafios da vida cristã é perseverar na fé. A Bíblia diz que eles saudavam a promessa, viviam cada manhã com o princípio do ainda não estou, mas o que prometeu é fiel e verdadeiro. Nós temos que então perseverar. Não importa se faz 1, 2, 10, 20 anos que o Senhor nos fez uma promessa e ela ainda não se cumpriu, mas nós temos que, na verdade, renovar isso todas as manhãs, porque ainda não estou na terra da promessa, ainda não recebi o que me promete o Senhor,
Mas aquele que promete, os seus atributos dizem-me que ele é fiel e verdadeiro, e que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que fala a nós, que promete a nós. Eles viviam por fé. Um segundo elemento é que eles morreram sem saber. E sem saber por que não receberam. Morreram sem alcançar no físico aquilo. Mas na verdade é porque eles viviam movidos por valores eternos, transcendentes, de modos que eles entendiam que a promessa terrena era a sombra da glória futura. E assim devemos viver nós, como os patriarcas que não viram se cumprir em gerações deles a terra da promessa, mas se cumprir só lá na frente com Josué e as tribos de Israel. Mas na verdade todos eles viveram movidos por essa promessa, morreram crendo nessa promessa, mas porque tinham certeza que o que Deus tinha para além da vida terrena era superior, era melhor do que as coisas que Deus promete para esse tempo de vida terrena. Na verdade, eles, com o passar do tempo, não se tornavam frustrados e amargos. Algumas pessoas revoltam-se com Deus. Algumas pessoas por não saber entender o tempo do Senhor. Algumas pessoas por não saber esperar no Senhor se precipitam, mesmo que fez Abraão ao ter um filho com a escrava. Se precipitam, se antecipam ao tempo de Deus, aos projetos de Deus, passam os pés pelas mãos, de maneira que, quando vão chegando para o correr dos anos, vão se tornando pessoas frustradas, amargas, porque não colocam o centro do seu coração naquele que promete, mas sim colocam no que foi prometido. Visam o que poderiam estar ganhando se já tivesse aquilo que foi prometido. Há que se pensar que o nosso coração deve estar no doador e não na doação, no Senhor do milagre e não no milagre em si. Isso é o que nos faz manter a alegria do alegrai-vos no Senhor e alegrai-vos sempre. Eles não se frustravam ao chegar ao final de sua vida e não ver as promessas fisicamente se cumprirem. Na verdade, eles mantinham viva essas promessas nas gerações futuras. Eles mantinham vivo nas gerações futuras o gozo e a busca por essas promessas. Eles entendiam que o dia de Deus, o hoje de Deus, pode não se cumprir no meu ciclo existencial, mas outros virão no qual essa promessa se cumprirá. De maneira que eles viviam intensamente como semente de Deus às novas gerações. Tudo aquilo que Deus me prometeu, eu tenho a função de sentar com as novas gerações, transmitir essas promessas, transmitir esses valores. Eu tenho que entender que o chamado para os homens do reino é viver como sementes do reino, é deixar-me derrubar na terra de outros, na terra de meus irmãos. E se não frutificar para mim, outros experimentarão dessa promessa, outros participarão dessa promessa de Deus. Um terceiro elemento nesse versículo que estamos olhando é que eles reconheceram que eram peregrinos onde estavam. Eles sabiam que eram peregrinos. Para eles não era estranho que eles ainda não tinham posse daquele lugar. Ainda não era seu aquela terra. Eles estavam de passagem ali. A própria palavra peregrinos em grego que Pedro usa em relação à igreja, paraoikos, ou seja, tinha uma casa paralela, tinha uma casa temporária, não era a sua habitação permanente. Para que eu viva de acordo com a vontade de Deus, para que eu entenda as promessas de Deus e aí eu lance mão de uma prática de vida de fé. É imprescindível que eu saiba quem eu sou. Eles tinham uma identidade muito clara de quem eram eles, que eles estavam ali, mas eles não estavam arraigados ali porque ainda não era o tempo de
posse daquele lugar. E eu preciso entender qual é a minha identidade por Cristo. Quando eu tive acesso a Deus, qual é a minha identidade agora de salvo? Qual é essa minha identidade do que eu alcancei por Cristo, de me tornar filho de Deus, de ter um acesso livre ao Pai, de ter um novo, vivo e santo caminho? Eu tenho que ter clara essa identidade, quem eu sou por Cristo, que acessos isso me dá, que nova identificação isso me dá, quem eu sou em Cristo, ou seja, por Cristo, que acessos eu tenho, que nova identificação eu passo a ter agora como filho, e em Cristo, quem eu sou em Cristo, sou sim membro do corpo cuja a cabeça é Cristo. Eu tenho que ter a identidade clara de quem eu sou através de Cristo, quem eu sou em Cristo e qual é a minha identidade que vou chegar agora por ter esse acesso que Cristo me garantiu, por estar em Cristo como corpo, e aí eu vou entender que a minha identidade de Cristo, ou seja, a manifestação de Cristo em mim, me faz que eu seja um povo santo, uma geração eleita, um sacerdócio real. Isso reconfigura toda maneira com a qual eu encaro a vontade de Deus. Isso reconfigura toda maneira com a qual eu vivo as promessas de Deus. Isso reconfigura todo o meu apego em buscar algo que Deus me prometeu. Isso reconfigura como vou gerenciar quando o meu ato de fé alcança a promessa de Deus para mim. Muitas pessoas ainda não alcançaram a promessa de Deus para suas vidas porque ainda não saberão ser fiéis mordomos daquilo que Deus lhes prometeu, porque ainda não têm claro o que eles se tornaram em Cristo, o que eles são agora no corpo de Cristo e o que eles representam neste mundo, nesse tempo, através da presença de Cristo. E por isso, muitas promessas não alcançam, pelo indivíduo ainda não estar pronto para tornar essas coisas elementos de glória ao Senhor. Podemos concluir dizendo que a fé faziam esses patriarcas entender que a morte não era o fim. Eles entenderam que as bênçãos dessa vida apenas são passageiras, rumo ao eterno e perfeito que nos espera. Assim, você deve tomar esses patriarcas como exemplo, renovar tua fé todas as manhãs, manter essa fé viva nas novas gerações e reconhecer plenamente quem você é como agente dessa nova aliança, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida e o grande fim e objetivo delas sejam glorificar a Deus. Deus que te abençoe. E nós seguimos aqui por Madrid, vivendo como sementes do reino de Deus.